A paz do Senhor, irmãos. Vamos iniciar mais um culto de adoração a Deus. Eu desejo a paz do Senhor a cada um que possa estar ouvindo essa live, essa palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4. A tentação de Jesus. Hoje estamos cada um na sua casa e temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus ainda. O inimigo fez de tudo para que as igrejas fossem fechadas, para que não fosse pregada a palavra de Deus. Mas aprove a Deus que tivéssemos recursos de fazer esses cultos online para que entrasse dentro da minha e da sua casa. E o inimigo perdeu mais uma vez. Hoje vamos estudar, vamos falar sobre a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 4. Vou ler, irmãos. Diz assim a palavra de Deus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão pelas mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma. E disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus por uma palavra dessa. Queridos irmãos, assim que Jesus foi, no capítulo 3 de Mateus, Jesus quando foi batizado por João Batista, assim que ele foi batizado, o Espírito Santo de Deus, você pode perceber na sua Bíblia, que é igual à minha, que a palavra Espírito está escrita com letra maiúscula. Então o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto para ser tentado. E é esquisito entender uma palavra dessa, porque o Espírito Santo deixaria com que o diabo conseguisse o seu intento, que era tentar Jesus. Não é verdade? Mas, amado, eu quero te dizer que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, como Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Ele sabe de tudo o que vai acontecer antes de acontecer. Creio eu que ele sabia que Jesus ia ser tentado. E Jesus, como homem aqui na terra, o Espírito o ordenou para que ele jejuasse. E diz a palavra que ele jejuou 40 dias para se sentir forte no Espírito. Queridos, Deus não deixou que essa história, que essa narrativa chegasse até os nossos dias para lermos a Bíblia como um livro poético.
mas para olharmos a Bíblia e tirarmos delas lições para fazer hoje aplicações pessoais nas nossas vidas. O Espírito permite muitas coisas na nossa vida. Às vezes permite a gente passar por provas, por provações. Entenda que, nesse caso aqui, Jesus estava jejuando por 40 dias. E logo que acabou o seu jejum, ele teve fome. E o inimigo sabia exatamente do que ele precisava. O inimigo o tentou pela carne. E hoje não é diferente. O inimigo sabe exatamente do que você está precisando. Ele sabe exatamente aonde te tentar, em qual área ele te tentar. Ele não vai me oferecer bebida sabendo que eu não bebo. Mas ele vai aonde é minha fraqueza, onde é a sua fraqueza. Fiquemos atentos, amados, à voz de Deus. E ele tentou Jesus aonde Jesus estava mais necessitado, que era fome. E ainda aqui no versículo 3, você vai ver que ele não cita a Bíblia ainda. Mas ele fala com Jesus, questionando a Jesus: se tu és mesmo filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Olha um grande aprendizado aí, irmãos. Às vezes ele nos testa. E às vezes ele fala, no mundo espiritual ele fala conosco dessa forma, nos tenta dessa forma. E fala, se você é crente mesmo, se você acredita que Deus pode fazer isso na sua vida, então faça dessa forma, para ver se Deus vai te atender. Colocando dúvida às vezes na sua cabeça, na minha cabeça. E a palavra de Deus diz no livro de Tiago 1,5, que aquele que duvida é como a onda do mar, que vai e volta, sem saber o que está fazendo. Então creia, simplesmente creia, que o Senhor é Deus, e Ele está contigo, por onde quer que andares. Esta palavra, Deus deixou para minha e para a sua vida, no livro de Mateus 28:20, para que entendamos que até a consumação dos séculos, Ele vai estar conosco todos os dias de nossas vidas, amém? Uma coisa interessante, ele pediu para que Jesus provasse que era Deus, mas Jesus não precisava provar que era Deus, que era um filho de Deus. Ou como eu, ou como você, não precisamos provar para ninguém que somos crentes e que cremos em Deus. A nossa intimidade é com o próprio Deus. Não devemos satisfação ao diabo. Mas Jesus o respondeu usando a palavra. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Ele usou Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. E o inimigo não se deu por vencido. E mostrando que também tinha poder para impressionar a Jesus, o transportou à cidade santa, lá no pináculo do templo. O que é pináculo do templo? É um andar, um alpendre, um lugar mais alto.
uma beira, vamos dizer assim. E lá ele colocou Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Veja bem como o inimigo é astuto. Primeiro, ele pediu para Jesus transformar pedras em pão. Jesus o respondeu usando a palavra de Deus. Aí, ele também fez uso da palavra de Deus. Olha como o inimigo é sujo. E ele citou o Salmo 91, 11 e 12, que diz que aos anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropeces em pedra alguma. Mas Jesus prontamente respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Está em Deuteronômio 6,16. Depois você lê na sua casa. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ainda não satisfeito, o inimigo, sabendo que Jesus estava em forma de homem, buscando tentar como se fosse um homem, o transportou a um monte muito alto. Historiadores, teólogos não definem qual é esse monte. Talvez nem exista este monte. Creio eu que o inimigo o levou no mundo espiritual. O mostrou dos céus, toda a terra, toda a sua plenitude. E assim lhe disse: tudo isso te darei, se prostrados me adorares. O que ele estava dizendo? O inimigo estava dizendo que sabia o que estava escrito no livro de Isaías 53, Isaías 6, Isaías 7, 8, 9, onde dizia tudo o que Jesus ia ter que padecer para cumprir o propósito de seu Pai. O inimigo estava querendo dizer para Jesus: olha, você não precisa se matar, não. Você não precisa sofrer por esse povo ingrato. Eu tenho esse atalho aqui. Se você me adorar, eu te dou tudo isso. Olha só como o inimigo é. Mas, irmãos, eu já vi pregadores dizer que o mundo é do inimigo mesmo, e não é verdade. Não aceite isso como verdade. Eu vou te mostrar que não é verdade. Mas mostra aqui que o inimigo é verdadeiramente o pai da mentira. Ele mentindo para Jesus, dizendo que tudo isso era dele e ele daria para Jesus. No livro de 1 Coríntios 10, 26 diz: porque a terra é do Senhor e de toda a sua plenitude. O que diz que é de Satanás está em 1 João 5,19. O mundo jaz no maligno. Isso tem outra conotação. Não significa que tudo que está no mundo é do maligno, não. Está dizendo que esta maldade, as mentiras, as falcatruas, tudo que a gente vê aí, todas essas maledicências, todas essas pragas, é tudo do maligno. Jesus não precisava se prostrar para ter tudo do maligno. E perceba que, assim que Jesus disse a ele que só existia um Deus e que somente a ele adoraria, o inimigo foi embora. Na sua Bíblia também tem, no livro de Tiago 4,4,
Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vê se não foi isso que Cristo fez. Vê se não foi isso que Jesus fez. Se sujeitou a Deus. Não aceitou a sugestão do diabo. Lembra lá no Jardim do Éden? A serpente, quando foi falar com Eva, ela disse, não, se eu comer da árvore eu vou morrer. Ela falou, não, você não vai morrer, você vai ser igual a Deus. Ela se sujeitou ao inimigo, e vocês sabem o que deu. Agora Jesus, como segundo Adão, também foi tentado. Só que ele não se sujeitou ao diabo. Ele se sujeitou a Deus. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É o que diz a palavra de Deus. Então, queridos, para encerrar esse capítulo, essa lição, o que temos que tirar de aprendizado dessa palavra? Que às vezes Deus permite provações na nossa vida. Te permite o direito de pensar, no agir e no falar. Até mesmo para ver se você é fiel à palavra de Deus. A segunda coisa que temos que aprender nesse contexto todo: jejuar. Jejuar teve um significado muito importante nessa situação, porque deu força espiritual para Jesus resistir ao diabo. Mais para frente, se você ver a partir do versículo 12, Jesus, ele vai chamar os seus discípulos, os seus 12 discípulos. Imagina se ele chegasse na beirada da praia e falasse para Mateus, que é Levi, o nome Mateus e Levi é a mesma coisa na Bíblia, e falasse para Mateus, Tiago e João: vem comigo aqui, larga tudo aí, vem comigo que eu vou te fazer pescadores de homens. Por isso Jesus jejuou 40 dias, porque estando forte no Espírito, o Espírito Santo é que vai fazer por mim e por você a vontade de Deus que seja feita. Melhor dizendo, o Espírito Santo é que convence. Não sou eu, não é você, não é a pastora Neide, não é a diaconisa, não é a irmã Paula. Ninguém tem o poder de convencer o Espírito, somente o Espírito de Deus. Amém? Então, irmãos, a palavra, enfim a palavra. Jesus respondeu todas as tentações, ainda que lhe fossem impostas, no momento que ele quisesse. Jesus estava usando a palavra. Use a palavra, meus irmãos. A palavra de Deus diz que o meu povo pereceu por não conhecer a sua palavra. Queridos, estamos em quarentena. Eu estou me desdobrando porque eu estou desde o dia 12 em casa sem trabalhar. Então não é desculpa para dizer que não tinha tempo antes e hoje também não tenho. Arrume um tempo. Achegai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Ler a palavra te habilita a responder às investidas do diabo. Amém? Que o Senhor possa falar mais ao seu coração. Eu estou encerrando o vídeo por aqui. Vou passar para alguns amigos. Mas ao povo da minha igreja,
que eu tenho muito carinho e sinto muita saudade. Vou estar online com vocês. Qualquer pergunta, qualquer coisa que você queira acrescentar, qualquer comentário, qualquer dúvida, estarei à sua disposição. A qualquer um que ouvir esse vídeo, pode me chamar. Assim aprenderemos juntos. Mesmo que eu não saiba, eu vou ler junto contigo. E nós vamos, assim, fazer a vontade de Deus. Ler a palavra e se preparar para a vinda do Cristo. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Fique em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém?